Pergunta ali. Oi, alô. Eu vou me levantar aqui. Bem, eu acho que, como todas as novas tecnologias, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Agora, enfim, com o cinema digital, muita coisa melhorou, não se pode negar que a gente consegue visualizar se funcionou ou não funcionou logo depois que foi gravado. Eu me lembro que ainda nos meus tempos de faculdade, uma vez um assistente de câmera tinha se esquecido de colocar a fita crepe numa lente negativa, e aí nós tivemos que rodar de novo todo curta, e na realidade estava tudo valendo. Quer dizer, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, como a gente conversou aqui. O que eu queria tocar agora aqui é um outro ponto que eu acho que mudou um pouco o estilo de se gravar no digital, principalmente dos diretores e diretores de fotografia. Vou dizer por quê? Porque ficou muito mais fácil. Então, o que acontece? Ficou mais barato, ficou mais fácil, e a quantidade de material é muito maior. Isso enlouquece os editores. Eu não sei até como é que vocês estão fazendo com um arquivamento lá, porque daqui a pouco tu está com um HD, antes era IDE, agora é SATA, daqui a pouco SATA 2, depois SATA 10, enfim, não sei como é que vai se fazer isso, mas a minha pergunta seria mais sobre essa questão de como mudou o modo de gravação, né? Muitas vezes já não tem mais uma das câmeras, tem duas, tem três, tem uma 5D que está do lado, e também esse material vai para a finalização. Até esse tempo na lista da ABC teve uma discussão grande, que o pessoal da O2 não sabia mais o que fazer com tanto material de arquivamento, e fizeram um protocolo para tentar fazer com que só entrasse para arquivo material que realmente poderia ser usado, coisas que seriam lixo já nem vai para arquivamento. Então, eu acho que mudou a forma de se captar com o cinema digital, e essas novas tecnologias propiciaram coisas boas para isso. Às vezes tu pode pegar um plano maravilhoso por um outro ângulo, de uma 5D do lado, ou de uma segunda câmera, de uma terceira câmera, mas eu gostaria que vocês colocassem então assim a opinião de vocês, se realmente vocês acham que mudou isso, ou é uma coisa dos novos diretores que estão gravando mais, estão rodando mais, e como é que vai ser feito todo esse equipamento? Porque antes se fazia um filme com muito menos material que hoje em dia. Eu acho que vai para a Constituição um novo capítulo que vai se chamar Irresponsabilidade Digital. Né? Agora, um casezinho, só para te ilustrar. Um montador me falou essa semana, ele estava sendo contratado para montar de um dia para o outro um comercial com 18 horas de material bruto, 5Ds gravando simultaneamente, dos mais diversos ângulos. Não precisa de diretor, só precisa de um carinha para dizer, ó, vai ali, amigo, faz lá, né? Porque não tem, né? Aí é o medo total. E vou dar um outro case aqui, muito interessante. Uma minissérie de 5 capítulos, cada uma dirigida por um diretor. Uma determinada direção trouxe uma colcha de retalhos que era, a partir de 40 DVDs, tinha sido editado take a take dos mais diversos filmes, todos os planos que se queria para a obra. E era uma minissérie, portanto, e você assistia essa minissérie, cada fotografia, cada capítulo era autoral. Isso é publicidade, nos legou. Minissérie. Não, publicidade é que nos trouxe isso. Nos legou, isso é um monstro, né? Famoso. Então, agora você assiste uma série americana, eu acho isso louvável. Você assiste lá o Lost, 6 temporadas, você assiste o capítulo 1 e o capítulo, sei lá, não sei quanto, eles são iguais de fotografia e os fotógrafos são os mesmos, são diferentes, os diretores são diferentes. Existe uma coisa chamada padrão industrial. Você assiste aqui um seriado de 5 episódios, todo mundo quer ser autoral. Eu brinco que lá em São Paulo existe uma coisa chamada marginal e não tem uma ponte igual a outra. Cada cretino do arquiteto quer deixar a sua marca naquela ponte, porque aquela é a minha ponte, entendeu? São alturas diferentes, materiais diferentes. Eu me lembro que eu peguei Los Angeles antes do terremoto e depois. Quando eu voltei lá depois do terremoto, os viadutos eram os mesmos, construídos da mesma maneira, obedecendo à arquitetura da cidade. Aqui no Brasil, aqui acho que o Sul é um pouco menos essa questão, porque tem uma cultura um pouco mais arraigada. Nos grandes centros brasileiros, né, isso não acontece. A gente tem uma mixórdia aí
de ideias e de assinaturas e tudo isso. Então, esse autoral é o autoral da quantidade. Eu acho, desculpe, né, o Fernando colocou isso lá no A2, eu acho que ele descobriu a roda, né? Ou seja, era a coisa mais óbvia do mundo que ia acontecer. Se você deixa indiscriminadamente, e como último conceito, eu falo isso há muitos anos, desde que começou a captação em digital, o tempo não é elástico. Ou seja, se eu boto ela aqui e faria 3, 4 takes, essa moça aqui em película, ensaiaria ela bonitinho, ela seria uma boa atriz, ela bacaninha, eu gastei um tempo. Agora eu boto uma câmera aqui, eu boto 50 takes. Ela vai ter que comer mais comida, mais transporte, todos os outros takes vão atrasar. Aí o que acontece? Vem a produção e acochambra todo o tempo das diárias para tentar fazer a mesma coisa. Agora, ninguém vai lá e diz para o cara, amigo, eu estou incompetente. Tu não sabe gravar, não sabe filmar, você não é diretor. Mas aí, quantos eu peguei muito na minha carreira, o cara era 6 meses de Nova York, trazia um curtinho PB, era filho de alguém e virava diretor de publicidade em 5 minutos. E eu, a véia, né? Pegava esses carinhas, eu sou um cara paciente, né? Então, quantos, né? Você não viu aprendendo do zero, batendo cabeça e tudo. Que bacana, ele é tão criativo, que garotão interessante. Então, hoje isso acontece no longa-metragem. É muito comum você fecha um curta-metragem, assim, um orçamento, ali, pau. O cara, a hora que ele entra na casa, meu amigo, ele pagou mortadela, mas ele vem arrotando caviar. Entendeu? O cara quer tudo isso e o céu também. Ele quer tudo que a casa tem de bom para ele. Ele não tem noção do tamanho do produto dele, né? Então tem que ter um pouco esses espaços. Por isso é que eu acho que tem a irresponsabilidade digital. No negativo não dava, porque acabava o negativo. A lata está acabando, meu irmão. Acabou, não vou te dar mais lata. Eu saía correndo, pegava uma latinha extra e só. Lata custa muito caro, a fitinha, ou os cartões, ou os discos. O cara não vê que está gastando. E tem isso que você falou, realmente, há uma grande questão mundial, que é como você vai registrar isso. Hoje, o mundo que ele produz de informação por dia, ele não tem capacidade de armazenar. Hoje, tudo que produziu hoje, não há possibilidade de armazenar o que foi produzido. Então, a gente vai criar realmente uma crise de modificação de plataformas desses armazenamentos. É uma crise seríssima que vai acontecer. Por isso, eu acho que tem que começar a ser responsável agora e não produzir tanto lixo. Ficam mudando de plataforma toda hora lá? Né? Não, lá a base de um longa-metragem hoje é o LTO. Então depois que você faz a masterização, que ainda é em HDCAM, ou seja, ainda tem um master fita, o master digital é um LTO. Então esse master ele tem sido mantido pela indústria internacional, ele só vai lançando drives novos, com mais capacidade, mas ele sempre lê os velhos. Então, por enquanto é considerada a mídia mais... Agora os americanos quando explica para nós o que é LTO, é um disco? É como se fosse um disquetão, né? Um extra drive, é um disco, não, é como se fosse uma fita, é um disquetão grande, hoje tem até 1.6 tera de tamanho, uma coisa quadrada assim, alta, e é a mídia mais usada internacionalmente. Agora, os americanos... Isso é para guardar o filme pronto? Para guardar o filme pronto. Material, para guardar o filme pronto. Filme pronto. Acho que ele está perguntando em relação também ao material bruto, é isso? Não? Em digital também se backuparia tudo isso em LTO, material escolhido. Aí entra uma coisa que se faz muito pouco no Brasil, que é logagem. O cara, ele gravou 18, se ele tivesse logado tudo no set, soubesse os takes válidos, e tivesse digitalizado na edição, só o que valesse... Você pode interromper? Oi? Você pode interromper o log? Pode, você faz por timecode, sim. No próprio set você elenca, escreve. Fazer isso tecnicamente? Sim. Os softwares de logagem existem aí há 15 anos. E aqui no Brasil, a palavra que você vai ouvir do diretor e do montador é o seguinte: eu quero ter tudo na mão. Aí você dizia assim, mas se você notar que você tem o take 3 e o 5, que você escolheu, e você porventura desconfia que o 4 poderia ter sido bom e não está funcionando, você pega a fitinha, vai lá e digitaliza o 4 pelo timecode. Não precisa pôr tudo dentro do disco, tudo dentro do computador. Na época em que você ainda telecinava, que você ainda produzia em fita. Agora, em relação a disco, também é logável. Quando você vai salvar os arquivos RAW, por exemplo, você pode já indexar os que te interessam e fazer um backup. Inclusive, em termos de digital de maneira geral, o correto e o ideal é você fazer um espelhamento de disco, você automaticamente no set já fazer um backup para um segundo disco e, dos takes escolhidos, já fazer um LTO antes da finalização. E os americanos estão fazendo, quando captando em digital, filme muito grande, muito importante,
eles estão fazendo master interpositivo óptico dos materiais digitais por medo de corrupção de mídia. E quando o filme fica pronto, mesmo que ele veio do digital, ele vai ser feito todos os intermediários, inclusive os de separação, que são RGB em branco e preto, lá o Technicolor invertido, que dura 100 anos. Agora, isso é uma necessidade de uma indústria que vai pegar o filme dali a 20 anos e vai remasterizar e relançar e recomercializar, e isso vai ter valor. E aí ele vai... Esse é um grave problema, inclusive, da decisão hoje. Por exemplo, se eu captar hoje com material numa 5D e eu fizer um seriado de televisão, daqui a 20 anos eu vou ter 8K, já tem televisão de 8K. Eu pego o meu negativo lá da Dini, um gênio da feiticeira, que eu adoro, que está finalizado agora, está saindo em Blu-ray, e o cara refinaliza naquela mídia. Agora, se eu pegar o arquivo da 5D daqui a 10 anos, ele vai ser pior do que a VHS hoje, reproduzido na tua televisão Full HD de LCD. Então, as mídias vão ser perecíveis. Então, eu preciso pensar nela escalado no mínimo a 2 décadas. Só como adendo aqui, eu participei recentemente de alguns cursos lá na Rede Globo, e esse problema que as emissoras de TV enfrentam diariamente, né? A quantidade de material que as equipes trazem é estupidamente maior até que o mundo do cinema, né? E lá eles estão realmente estabelecendo algumas regras, no sentido de que quando o material é captado, imediatamente o diretor ou o repórter cinematográfico e o repórter da matéria marcam nos clipes o que vale, o que eventualmente vale para arquivo, e o resto é deletado na hora, né? Me parece que o futuro é esse, não há problema em gravar bastante, contanto que imediatamente se decida lá o que vale, o que vai para a matéria, no caso do jornalismo, o que tem valor de arquivo, né? Não vai agora, mas pode ir depois, e o que não vai nem para um lugar nem para o outro, ou seja, deve ir para o lixo, o mais rápido possível. Como é seu nome? Léo. É Ricardo Chaves, você lembra de mim? Eu? Sim. Mas vou esquecer você. Não tenho nada a dizer, porque é isso aí. Eu só queria acrescentar o seguinte: eu quando fazia mais comercial, tinha tempo de fazer comercial, eu trabalhei com vários diretores, e tinham 2 caras, o Foguinho e o Mário Márcio Bandarra, que quando fazia comercial com ele, e era de manhã a filmagem... 2 gaúchos, né? Hein? 2 gaúchos. 2 gaúchos. Foguinho, dois gaúchos, Foguinho. Porra, bem lembrado, tá vendo? Eu tenho um negócio com gaúcho. Bom, eu quando fazia comercial com eles, de manhã, eu almoçava em casa. Porque o Foguinho e o Mário Márcio Bandarra diziam assim: tá bom para você? Eu dizia: tá. Ele tá bom para ele, vamos para o outro. Ele não fazia mais o traveling se aproximando com a 50, o traveling se afastando com a 80, uma panorâmica da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Não, ele queria daquela forma e daquela forma, então eu almoçava em casa, adorava. O Jacques Chewich, outro que tem o pé aqui, eu acho que é a mãe dele, ele tem um pé aqui, não. Ele nasceu, olha só, ele nasceu aqui, né? Outro gaúcho, tá vendo? O Jacques é um grande amigo, foi meu assistente e de vez em quando trabalha comigo. O Jacques me contou uma história maravilhosa, que ele foi fazer um filme que era com vídeo, mas que o diretor queria fazer algumas sequências com película. E aí compraram 15 latas, né, para fazer com película. Aí eles foram filmar com película, e aí quando chegou com 2 latas filmadas, porque eles ficaram trabalhando ali, né, apertado. Quando eles chegaram com 2 latas para filmar, o produtor falou assim: porra, mas só filmaram 2 latas o dia todo para filmar 2 latas? Que absurdo, pagando a equipe. Os caras: porra, mas é película, tem que economizar. Aí no dia seguinte eles foram filmar com vídeo. Aí os caras chegaram com não sei quantos cartões. O cara disse: porra, mas tudo isso? Quer dizer, essa coisa das novas tecnologias tem isso também. Quer dizer, é isso que o Rebas falou aqui, que está sendo o método da televisão, é que você vai descobrindo com a prática uma maneira de atingir métodos, né? De uma maneira de você ser objetivo.